Bom, pessoal, então vamos lá. Dando sequência aí aos estudos de cinética. Então a gente vai ver agora catalisadores e a área de contato. E aí a gente encerra então esse capítulo e vamos começar equilíbrio químico. No final de equilíbrio, né, a gente vai ter terminado a apostila 2 da nossa frente. E faltam ainda 2 apostilas, mas a gente já está mais da metade do conteúdo, né? As outras apostilas são um pouquinho mais rápidas. Então, é isso. Vamos começar aí o vídeo de catalisador. E mesmo esquema de sempre, né? As dúvidas vocês vão comentando, a gente vai discutindo aí. No final dessa aula, então, como a gente combinou, eu deixo uma lista de exercícios. Semana que vem a gente faz um exercício ou outro junto, que vocês tiveram dúvida. Então vamos lá. Eu preciso, acho que, parar meu microfone. Aluninhos, no capítulo de cinética, um tópico super importante é entender muito bem o funcionamento do catalisador. Primeiro, eu preciso de um pouco de teoria para descrever o funcionamento dele e aí analisar detalhes do funcionamento dele. Combinado? Então vamos lá. Catalisador. Vou te contar uma coisa que eu falo para todos os alunos brincando. Que a primeira coisa que eu preciso aprender é que catalisador se escreve com S. Muito feio, às vezes, vendo alguns alunos escrevendo com Z. Então vou fazer bonitinho, tudo bem? Com S. É uma espécie química, pode ser um íon, pode ser uma molécula, pode ser uma macromolécula, vamos pensar numa proteína. A proteína é um biocatalisador, é enzima. Pode ser um íon, pode ser uma molécula, pode ser uma macromolécula, pode ser um metal. Generalizando, uma espécie química que participa da reação. Então o catalisador é ativo, então ele participa. Que participa da reação, mas é sempre regenerado na etapa final. Então olha que legal. Ele participa, mas ele nunca é consumido. Então eu posso reutilizar esse catalisador. Então vamos tomar muito cuidado que isso é muito sutil. O catalisador participa, ele é ativo no processo. Tanto que a reação que ocorre na presença do catalisador recebe um nome diferente, é uma chamada catálise. Então ele participa do processo, mas ele é sempre regenerado na etapa final. Significa dizer que se com o catalisador a reação passa a ocorrer em 3 etapas, ele sai na última etapa como produto. Se a reação química ocorre em 4 etapas, ele vai entrar na primeira etapa como reagente, mas vai sair na última etapa como produto. Ele é sempre regenerado no final. Agora vamos tomar cuidado. Não ser consumido não significa dizer que ele não participe do mecanismo. Combinado? O catalisador reduz a energia de ativação. Vamos lembrar? A energia de ativação é a menor energia que eu devo fornecer ao reagente para que ele transponha o complexo ativado, que é a barreira que o reagente precisa transpor. Quanto maior for o complexo ativado, maior é a energia de ativação que o reagente deve receber. O que o serelepe do catalisador faz? Ele diminui o complexo ativado. Ele diminui o obstáculo que o reagente precisa transpor. Ele diminui a energia de ativação. Então ele é um agente facilitador. Ele aumenta a velocidade. Então, numa síntese industrial, no nosso corpo tem várias reações metabólicas, todas catalisadas por enzimas, que são biocatalisadores. Então, o catalisador, o biocatalisador, a enzima, torna o processo mais eficiente, mais rápido, mais viável, já que ele aumenta a velocidade. Entretanto,
O catalisador nunca modifica o ΔH da reação. O ΔH da reação está contando para mim se a reação libera calor, se ela absorve calor, a gente já discutiu isso. Quanto libera, quanto absorve. A presença do catalisador está mexendo no estado de transição, não está mexendo na etapa inicial e na etapa final. A presença do catalisador, escuta bem o seu professor, nunca modifica o ΔH. Então, se o ΔH valia mais 10 kJ, com o catalisador vai continuar valendo mais 10 kJ. Se o ΔH era menos 200 kJ, com o catalisador, o ΔH vai continuar valendo menos 200 kJ. Tudo bem? A finalidade do catalisador não é me dar mais produto. A finalidade do catalisador é me dar a mesma quantidade de produto, mas de forma mais rápida, de forma mais viável. Para a indústria, o tempo é um fator limitante. Então, se eu posso fazer uma síntese industrial mais rápida, ainda que seja na presença do catalisador, isso é preponderante, isso é fundamental. Tudo bem? Ótimo. Para ilustrar, eu escolhi 2 gráficos, chamei de gráficos de entalpia. Tudo bem? Uma reação endo, ΔH positivo, absorve calor. Uma reação exo, ΔH negativo, libera calor. Primeiro, vamos junto aqui marcar o ΔH. O ΔH é a flechinha em amarelinho. Esse pedacinho em amarelinho é o nosso ΔH. Tudo bem? Esse pontinho que eu vou marcar em laranjinha é o estado de transição. O estado de transição da curva 2, o estado de transição da curva 1. Lembra? Estado de transição, complexo ativado, tudo a mesma coisa. O catalisador tem o papel de reduzir o complexo ativado, reduzir o estado de transição, reduzir o estado intermediário e promover um aumento na velocidade. Quando você reduz o estado de transição, reduz o complexo ativado, a energia que deve ser fornecida para que o reagente transponha esse estágio de transição é menor. Quando eu olho o gráfico, como é que eu identifico a presença do catalisador? Não tenho dúvida, complexo ativado menor. Quem tem complexo ativado menor? A curva 1. Curva 1 com o catalisador. Reação com o catalisador chama catálise. Curva 2, complexo ativado maior. Ausência do catalisador. Aproveitando, vamos falar uma coisa super importante. A reação ocorre na ausência do catalisador e na presença. O papel do catalisador não é gerar afinidade química para os reagentes. A afinidade química já existe. A reação já ocorre, com ou sem o catalisador. O catalisador não torna possível uma reação que não ocorre sem a sua presença. O catalisador apenas faz com que o processo que já ocorreria sem ele, na sua presença, se torne mais rápido, mais interessante, mais viável. Ocorre a um tempo menor. Tudo bem? Note que a presença do catalisador não alterou o ΔH. Por quê? Porque o ΔH depende apenas da posição inicial e da posição final. O ΔH não depende do estado de transição. Combinado? Produto em cima, a reação é endotérmica. Agora vamos olhar o outro gráfico, a reação é exotérmica. Novamente, eu vou dar destaque ao complexo ativado. Novamente, eu vou dar destaque ao ΔH. O ΔH representa a variação entre o reagente e o produto. Note que a flechinha está apontando sempre para o produto, sempre para a posição final. Tudo bem? Curva 1, curva 2. Como é que eu identifico mesmo o catalisador?
o catalisador se faz identificado pela curva que possui menor complexo ativado, menor estado de transição. E isso vai denotar, isso vai definir uma energia de ativação menor. Quando eu olho o gráfico, eu estou vendo que a curva 1 tem complexo ativado menor. Curva 1, reação com catalisador, catálise, reação catalisada. Curva 2, complexo ativado maior. Curva 2, sem catalisador, ausência do catalisador, reação não catalisada. Preciso insistir muito nisso. A reação ocorre na ausência do catalisador e na presença dele. E, ainda que o catalisador se faça presente, não houve alteração no ΔH. O ΔH, independente da reação ser endo ou exo, depende apenas do estado inicial e do estado final. A finalidade do catalisador não é mexer no estado inicial e no estado final. A finalidade do catalisador é mexer no estado intermediário, que é o estado de transição. Por isso que, para mim, é tão importante que você entenda que a presença do catalisador vai definir uma otimização do processo, um aumento na velocidade, uma diminuição no tempo da reação. Entretanto, a variação de entalpia não vai mudar. E vamos tomar cuidado. O catalisador é específico para cada reação. Uma substância que para uma reação é catalisador, para uma outra reação pode não ser absolutamente nada. Tanto que no nosso metabolismo, quando a gente fala de enzima, é muito comum a nomenclatura mecanismo-chave-fechadura, o que define especificidade. Tudo bem? Ficou bastante claro? Eu vou fazer o seguinte para a gente fechar a nossa aula de catalisador de hoje. Eu vou apagar o quadro aqui. Aí eu vou escolher um mecanismo para mostrar para você onde o catalisador entra e deixar claro que ele é sempre regenerado na etapa final. Me dá só um minutinho para eu apagar o quadro. Muito bem? Estamos falando sobre catalisador. Agora eu vou fazer você identificar a presença do catalisador no mecanismo da catálise. Mecanismo da catálise. Catálise é o nome que a reação recebe quando ela ocorre na presença de um catalisador. Combinado? Escolhi uma reação super importante, super frequente, que cai muito em prova, caiu muito ano passado, caiu muito ano retrasado, e existe uma chance muito grande de que esse ano você faça a prova e ela apareça novamente. É uma ideia bastante importante para você. A decomposição da água oxigenada. O catalisador está colocado aqui em destaque em laranjinha, é o iodeto de potássio. Note que ele está em fase aquosa. Os reagentes também estão em fase aquosa. Então essa catálise é chamada homogênea porque ela possui uma fase só. Se o catalisador e o reagente formassem mais de uma fase, seria uma catálise heterogênea. Um exemplo perfeito de catálise heterogênea, o que acontece no catalisador do automóvel, mas isso a gente vai discutir num outro momento. Vamos ficar focado aqui. Essa reação, na presença do catalisador, ela ocorre em duas etapas. Você não tem a obrigação de saber qual é o mecanismo. Então o pulo do gato não é decorar, o pulo do gato é interpretar. Então, olho no seu professor. O H2O2 reage com o iodeto. O I- se chama iodeto. Eles vão reagir e como produto nós vamos ter água e nós vamos ter um outro íon. Vou colocar de outra cor. IO-. O iodeto é o catalisador. O IO- é um chamado intermediário. Ele foi produzido na etapa número 1 e será
imediatamente consumido na etapa número 2. Foi produzido na etapa número 1 e será consumido na etapa número 2. Tudo bem? Ele vai reagir com uma outra molécula do peróxido. Teremos mais uma água, teremos o oxigênio, e vamos colocar colorido para chamar a sua atenção. E está aqui o nosso catalisador. Eu preciso muito que você observe que se eu somar as etapas, a etapa 1 e a etapa 2, a soma das etapas coincide com a reação global. Vamos lá? Junto comigo? Ó, o intermediário chance sumiu. Então esse íon se chama intermediário. Ele é um subproduto. Como eu identifico o catalisador? Coloquei até da mesma cor para chamar a sua atenção. O catalisador é identificado porque ele entra na etapa inicial como reagente, sai na etapa final como produto. Por isso que eu te disse, ele participa do mecanismo, mas ele é sempre recuperado, regenerado na etapa final. E aqui, um comentário importante, mais curiosidade para você se sentir seguro. Tudo bem que o iodeto de potássio está em fase aquosa, nós combinamos que é um sal, está em água, está dissociado em íons. Você reparou que aqui eu só dei destaque para o iodeto, o catalisador é o iodeto. O íon potássio não está reagindo. O íon potássio é um chamado íon espectador. O que eu entendo por um íon espectador? Ele assiste a tudo, mas não participa da reação. Então, a escolha do sal, o químico escolheu o iodeto de potássio, porque sais de metal alcalino são bastante solúveis. Eu vou ter o iodeto aqui, livre o suficiente para colidir com as moléculas do peróxido e determinar um aumento na velocidade da reação. Se você chegasse para mim e falasse, Sassá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Isso chama especificidade que o iodeto tem pelo peróxido. A resposta que eu te daria é sim. Professor, Sassá, e como eu poderia fazer para potencializar a eficiência do iodeto? A resposta que eu vou te dar é pela concentração. Quanto mais concentrado o iodeto tiver, maior será o aumento na frequência de colisões eficazes. Isso vai me dar um aumento maior ainda na velocidade. O catalisador vai se tornar mais ainda eficiente. O que o mecanismo tem de importante que você precisa perceber? O catalisador, de fato, é o iodeto. A escolha de um sal de potássio é para que o sal fosse bastante solúvel. O íon potássio não participa da catálise. Quem participa da catálise é o íon iodeto de fato. Combinado? Entra como reagente na etapa inicial, sai na etapa final como produto. O catalisador participa, só não é consumido. O íon IO- é apenas um intermediário, é um chamado subproduto. O catalisador você identifica de que forma? Entra no reagente na etapa inicial, sai no produto. O iodeto reduz a energia de ativação, aumenta a velocidade, torna o processo mais eficiente sem alterar o ΔH da reação. Percebeu? Eu tenho um mecanismo
Na presença do catalisador, a reação passou a ocorrer em mais de uma etapa. O catalisador participou ativamente do mecanismo. E eu vou te pedir uma última coisa para a gente encerrar. Não pode esquecer, catalisador se escreve com S. E catalisador nunca mexe no ΔH da reação química. E chance, eu estou do seu lado. E aí, pessoal, dúvidas até aqui? Juro que chegou um pouquinho mais tarde, se conseguiu acompanhar. Beleza, agora que eu estou vendo aqui que vocês colocaram algumas questões. Para-raios são catalisadores? Não, para-raios, na verdade, é que um pouco o que o Juan falou, né? São condutores, mas o mais importante é que eles têm são uma ponta. Então você consegue ter uma alta concentração de carga num espaço muito pequeno e é o que vai atrair, né, os raios. Por efeito de... Você tem, vamos dizer, as nuvens ali com uma certa carga, isso vai induzir a formação de cargas, principalmente na ponta ali do para-raio, então a descarga vai ser atraída, né, nesse dipolo, né? Mas não tem a ver com catálise. É um outro fenômeno, ali é só uma descarga elétrica, um fenômeno físico, né? Enquanto que o catalisador é essa história de você acelerar a velocidade de uma reação sem que ele seja consumido. E vou só mostrar umas coisas interessantes que o Sassá, vou destacar algumas coisas que o Sassá falou pra gente, que são bem importantes, que são esses conceitos aqui de como identificar um catalisador, né? Então ele está no começo da primeira etapa, ele é consumido na primeira etapa e ele volta na última etapa, né? Esse é importante. A definição de um espectador aqui do potássio é bem importante também, né? Então, às vezes vocês escrevem, por exemplo, mais KI aqui, e aí formando KIO, por exemplo. Isso não é correto, né? Porque o íon potássio ele está ali só como espectador da reação, ele não participa de fato da reação. Então esse conceito também é bem importante. Né? E aqui o IO como intermediário, né? Então ele é produzido em um e consumido no outro. São três conceitos aí, acho que bem importantes, que vão ajudar vocês aí no entendimento da catálise. Lembrando aqui, né, da aula passada, então, se a gente quisesse ver a velocidade dessa reação, da reação global, a gente tem duas etapas. A velocidade, como é uma reação não elementar, né, ou seja, uma reação que acontece em mais de uma etapa, a velocidade seria dada pela etapa lenta. Então, uma dessas duas aqui seria etapa lenta, e aí a gente conseguiria usar aquela lei da velocidade, né, para a etapa lenta, para chegar na velocidade, de acordo com as concentrações e os valores estequiométricos aqui. Então é isso. Se não tiverem dúvidas, a gente pode seguir agora para o próximo, que é a área de contato. A gente vai ver um pouco a catálise heterogênea. Então aqui a gente tem um catalisador, que é o iodeto, que está em solução, ou seja, uma solução homogênea, e agora a gente vai ver heterogênea. Aluninhos, estamos finalizando o tópico sobre os fatores que modificam a velocidade da reação. Falei na temperatura, falei na concentração dos reagentes, falei na reação não ser elementar, falei na reação em sendo elementar, te expliquei o conceito de ordem, sobre a influência de diferentes reagentes sobre a velocidade. Falei sobre mecanismo de equações, etapa lenta. Falamos já sobre catalisador. Agora vamos falar no último tópico. Área ou superfície de contato. Combinado? Vamos lá. Em geral, é muito comum para reações que tenham reagente no estado sólido. Então olha o meu raciocínio. Eu tenho um sólido
e eu quero que esse sólido exerça influência sobre a velocidade. O que eu vou fazer? Eu vou triturar esse sólido. Eu vou pulverizar esse sólido. Eu vou dividir esse sólido em pedaços pequenos. Eu vou favorecer o contato desse sólido com os outros reagentes. Quanto mais eu favoreço o contato, mais aumenta o número de colisões, mais aumenta o número de colisões eficazes. E tudo que faz a quantidade de colisões eficazes aumentar, implica num aumento na velocidade da reação. Então, quando eu tenho um reagente sólido, o fator determinante para que este sólido exerça influência sobre a velocidade é a superfície ou a área de contato. De um jeito bem simples, eu vou pegar esse sólido e vou dividir em pedaços pequenos. Eu vou te dar um exemplo perfeito. A gente come, ao longo do dia, vários alimentos diferentes. E uma das coisas que você faz quando você vai ingerir qualquer alimento, um pão, um prato gostoso com arroz, feijão, um legume, uma carne, ou arroz, feijão, legume apenas, um peixe, não importa o tipo de alimento, um doce, um chocolate, seja qual for o alimento, quando o alimento é sólido, você mastiga uma fruta. Quando você mastiga, você está dividindo esse alimento em pedaços menores. Embora no nosso metabolismo, no processo digestório, eu tenha muitas enzimas que catalisam as reações em que o alimento é degradado, a enzima precisa ter contato com o alimento. Quando você mastiga e você divide esse alimento em pedaços pequenos, você aumenta o contato das substâncias que participam do processo digestório. Pode ser o ácido clorídrico da barriguinha, do estômago, pode ser as enzimas que participam desse processo digestório. Como o contato é favorecido, porque o alimento foi dividido então em pedaços pequenos, isso potencializa o aumento na velocidade da reação. Então, quando você fragmenta o alimento, quando você mastiga, quando você divide o alimento em pedaços pequenos, você aumenta a frequência de colisões eficazes, aumenta a taxa de conversão de reagente em produto, você aumenta a velocidade da reação. Quando você, por exemplo, vai ao médico tomar um remédio, esse remédio ele pode ser ingerido na forma oral. Quando o remédio é ingerido de forma oral, vamos raciocinar, você ingeriu um comprimido inteiro. Esse comprimido vai ser, ao longo do processo em que ele será metabolizado, dividido em pedaços pequenos pelas substâncias que vão participar das reações que vão dividir esse alimento. O comprimido foi ingerido inteiro, ele vai levar bastante tempo para ser metabolizado. A absorção é mais lenta, demora mais tempo para fazer efeito. Quando você tem alguma dor muito intensa, e você vai ao pronto-socorro por causa dessa dor, para que a dor passe de forma rápida, dificilmente o medicamento é dado via oral. Muitas vezes é injetável. Significa dizer que essa substância foi dividida em pedacinhos muito pequenininhos, um pó bem fininho, de forma que esse pó e o solvente com o qual ele interage se homogeneizam. E aí, isso é injetado, muitas vezes na corrente sanguínea, vai direto para o sistema circulatório. O próprio nome está dizendo, sistema circulatório, vai circular e vai chegar mais rapidamente ao lugar, ao local onde o medicamento deve agir. E aí, as substâncias que correspondem ao princípio ativo desse medicamento, como estão mais finamente divididas, terão o seu efeito potencializado. Então a sensação de alívio de dor é muito mais rápida. Note
como a medicina se utiliza disso, a farmaco se utiliza disso. Por isso que se chama farmacocinética. Ou seja, é a cinética do medicamento. Ou seja, é a velocidade de absorção do medicamento. E tem tudo a ver com a superfície de contato. Para exemplificar essa ideia, olha o que eu fiz. Eu escolhi uma reação química. Um pedacinho de ferro, na forma de palha de aço, reagindo com H+, portanto um meio ácido. Ferro 2 é uma reação de oxirredução, o ferro está oxidando a ferro 2, e o H+ está reduzindo a gás hidrogênio. Então essa reação ela tem um efeito visual. Peguei um sólido, um pedacinho de ferro, palha de aço, coloquei numa solução ácida, o ferro será corroído, então ele vai se desmanchar, e a consequência visual é que eu vou vislumbrar desprendimento de gás. Então, o ato de borbulhar indica para mim que está ocorrendo um fenômeno químico. O ferro está sendo corroído em meio ácido. A corrosão é uma reação de oxirredução. E o desprendimento de gás indica a ocorrência dessa reação para mim. Tudo bem? Para ilustrar, eu estou imaginando dois experimentos. Eu tenho 2 frascos. Os 2 frascos têm ácido clorídrico, que está me dando H+. 25 graus Celsius, 25 graus Celsius, 0,4 mol por litro, 0,4 mol por litro. Portanto, os 2 frascos contêm o mesmo ácido, na mesma temperatura e a mesma concentração. É o ácido que vai influenciar a velocidade? Não, é o mesmo ácido. É a temperatura que vai influenciar a velocidade? Não, é a mesma temperatura. É a concentração do ácido que vai influenciar? Não, é a mesma concentração. Mas a forma de apresentação do sólido, do reagente sólido, é diferente. No primeiro experimento, eu vou imaginar que eu tenho uma barrinha de ferro, como se fosse uma barrinha de chocolate. Combinado? E no segundo experimento, eu vou imaginar que eu tenho ferro em pó. Então eu vou imaginar que eu peguei esse sólido, fui dividindo em pedaços pequenos, até eu ter o ferro em pó. Vamos imaginar que eu tenho uma mesma massa de ferro. A massa de ferro que eu tenho aqui, posso até ilustrar para você, ó. Uma massa M de ferro, uma massa M de ferro. Então eu tenho uma mesma massa de ferro, mas em apresentações diferentes. Lembra? Eu tenho um efeito visual que é o desprendimento de gás. Vamos colocar colorido para chamar a sua atenção? Vamos imaginar que essas bolinhas que eu coloquei aqui representam o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está sendo desprendido, ele é bem menos denso, pouco solúvel e ele vai escapar da solução. Combinado? Nesse experimento, o que eu ia ver? Eu iria ver com certeza absoluta uma frequência de bolhas muito maior. Significa dizer que no experimento 2, a frequência de bolhas maior está indicando para mim que a velocidade da reação é maior. E a justificativa para que no experimento 2 a velocidade seja maior é apenas um fator. O fato de que o ferro, na forma em pó, está mais fragmentado, está mais dividido, está subdividido em pedaços bem pequenininhos. E o sólido mais facilmente tem contato com os íons H+. A frequência, o número de colisões é maior. A frequência, o número de colisões eficazes é maior. A taxa de conversão de reagente em produto é maior. A velocidade da reação foi maior. Significa dizer que se eu cronometrasse a reação, o tempo de reação aqui é menor.
Você concorda? Ó, maior velocidade, menor tempo da reação. Então, com certeza, aqui a reação acaba primeiro. A reação acaba primeiro e ali a reação continua ocorrendo. Vamos combinar uma coisa? Vou te dar uma ideia perfeita que já apareceu na FUVEST, na Unicamp algumas vezes. Seria um ótimo exemplo para o Enem. Vamos considerar que o ferro é o nosso reagente limitante. Eu já te ensinei isso. Se o ferro for o limitante, quando acabar o ferro, a reação acabou. Se eu disse que eu vou usar uma mesma massa de ferro, cuidado, a quantidade de gás produzida é a mesma nos dois frascos. O quanto você produziu de gás aqui e o quanto você produziu de gás aqui é igual. O quanto é igual, mas em diferentes intervalos de tempo. Que é uma ideia legal? Vamos imaginar que eu fosse encher 2 bexigas com o gás hidrogênio. Vou encher 2 balões idênticos. Se a quantidade de ferro que eu tenho é a mesma e o ferro é o reagente limitante, quando as experiências acabarem, as 2 bexigas estão igualmente infladas. Porque é uma mesma massa de ferro, no final vai me dar o mesmo volume de gás. Entretanto, embora as 2 bexigas, os 2 balões, sejam igualmente inflados, eles são igualmente inflados no que se refere ao volume, mas em intervalos de tempos diferentes. No experimento 2, o balão seria mais rapidamente inflado, porque o ferro é mais rapidamente consumido, o hidrogênio é mais rapidamente produzido, o balão é mais rapidamente inflado. Você viu que legal? Produzir mais rápido não significa necessariamente que você produziu mais. Nos 2 experimentos, com a ideia do ferro ser o reagente limitante, eu tenho uma mesma quantidade de ferro sendo consumida, que está determinando o final da reação. Então eu vou ter o mesmo volume de gás produzido, mas em intervalos de tempos diferentes, porque as velocidades são diferentes. E o fator que determinou isso foi a fragmentação do ferro, que pode ser a área ou a superfície de contato. Portanto, quando você tem um reagente sólido, e eu quero que o reagente sólido exerça influência, quanto mais eu dividir esse sólido, quanto mais eu pulverizar esse sólido, quanto mais eu triturar esse sólido, maior vai ser o contato desse sólido com os outros reagentes com os quais ele vai interagir. Isso vai possibilitar uma maior frequência de colisões eficazes e uma maior velocidade da reação. E chance, eu estou do seu lado. E aí, pessoal, dúvidas até aqui? Tô vendo que tem mais comentários. Eu devia estar fazendo aquele negócio do celular, acho que é mais prático. Eu ver o que vocês vão comentando. O nome do estado físico. Ah, o aqui. Ah, tá. É isso mesmo, aquoso. A Vitória já respondeu. Pessoal, só uma curiosidade. A história de área de contato é muito importante quando a gente estiver trabalhando com reações heterogêneas, né? Porque como a reação acontece na superfície, né? Como a gente acabou de ver, quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação. E isso para a indústria química é muito importante, porque na indústria química a gente trabalha com velocidade, quer dizer, com quantidades de produção por segundo, né? Então, vamos dizer, eu tenho uma planta que produz, uma planta química, né? Não uma planta que faz fotossíntese, sei lá, uma planta, enfim, uma usina. Você tem uma usina que produz tantas toneladas por hora de tal químico, né? E aí toda a tecnologia que consegue intensificar, fazer que produza mais, é interessante, né? Você aumenta a produção e isso diminui os custos operacionais, enfim.
Tem todo um trabalho de pesquisa aí para intensificar os processos químicos. E uma maneira de fazer isso é aumentar a superfície de contato. Né? E aí tem várias tecnologias para aumentar a superfície de contato, como criar superfícies mais rugosas, superfícies mais... Né? Pessoal, a gente tem um tempinho ainda. Eu tinha falado de passar um vídeo de equilíbrio para a gente já introduzir os conceitos, para a gente ter uma ideia melhor. Eu vou passar um videozinho do TED, é em inglês, mas tem legenda em português, falando um pouquinho sobre como aumentar a velocidade das reações. E a gente revê um pouco tudo que a gente já viu, né? Então, o efeito da temperatura, efeito da superfície de contato, da concentração. E é isso. Mas me confirme aí se não tem nenhuma dúvida. Enquanto isso, eu vou colocando o próximo vídeo. Vamos lá saber se não tem... Beleza, posso colocar. Vamos que vamos. Meet our chemist, Harriet. She has a chemical reaction that needs to occur more quickly. Our chemist has some processes at her disposal that can help her speed up her reaction, and she knows of 5 ways. And to remember them, she thinks back to her days as a high school student, and the day she got a date for the dance. Harriet was in high school studying between classes. She had lost track of time and was going to be late to class. Unbeknownst to her, Harold, who was just around the corner, was running late too. They both sprinted to class, and as it happened, sprinted directly into one another. Now, this was no small collision. They ran squarely into one another in such a way that he knocked the books right out of her hand. "I'm sorry," he said. "Let me help you with your books." He kindly helped her recollect her belongings and politely offered to walk her to class. And you'll never guess who went together to the dance later that year. Yep, those two. So as we can see from this example, the key to getting a date for the dance is to collide with someone and knock the books out of their hands. Now, you're probably already aware that not all collisions lead to dates for the dance, thankfully. The collisions must have 2 important characteristics. 1, correct orientation that allows books to be knocked from one's hands, and 2, enough energy to knock the books out. Shortly after this incident, Harriet decided to tell me, her chemistry teacher, all about it. I noticed some interesting parallels between her story and chemical reaction rates, which happened to be what she was studying in the hallway the day of the collision. Together, we decided to set out on 2 missions. Harriet wanted to help all chemistry students and chemists remember how to speed up the rate of chemical reactions, and I, being the nice guy that I am, decided to make it my mission to help create educational environments in which more book-dropping collisions can take place to increase future chemists' chances of getting a date for the dance. In order to facilitate this improved dance date-getting process, I propose 5 changes to all schools that parallel Harriet's 5 ways to increase chemical reaction rates. First, I propose that we shrink the size of the hallways. This will make it more difficult to safely navigate the hallways and will cause more collisions than in larger hallways. And by increasing the number of collisions, we increase the likelihood that some of those collisions will have the correct alignment and enough energy to create a date to the dance. Now, chemically speaking, this is equivalent to lowering the volume of a reaction vessel or a reaction mixture. In doing so, the individual particles are closer together and more collisions will occur. More collisions means a greater likelihood that collisions with the appropriate energy and configuration will happen. Second, I propose increasing the overall population of the school. More students equals more collisions. By increasing the number of particles available for collision, we create an environment where more collisions can take place. Third, we must reduce the time allowed between classes. Heck, let's just cut it in half. In doing so, students will need to move more quickly to get from one class to the next. This increase in velocity will help make sure collisions have the appropriate amount of energy necessary to ensure book dropping. This is analogous to increasing the temperature of the reaction mixture. Higher temperature means particles are moving faster. Faster moving particles means more energy and a greater likelihood of reaction causing collision. Fourth, students must stop traveling in packs. By traveling in packs, those students on the outside of the pack insulate those in the middle from undergoing any collisions. By splitting up, each student has more area exposed that is available for a collision from a passing student. When particles travel in packs, the surface area is very small, and only the outside particles can collide.
However, by breaking up the clumps into individual particles, the total surface area is increased, and each particle has an exposed surface that can react. Fifth, and finally, we hire a matchmaker. Is this colliding and book dropping too violent? Is there an easier way to get a date that requires less initial energy? Then a matchmaker will help with this. The matchmaker makes it easier for a couple to get together by coordinating the match. Our matchmaker is like a catalyst. Chemical catalysts function by lowering the activation energy. In other words, by lowering the energy required to start a reaction. They do this by bringing two particles together and orienting them correctly in space so that the two can meet at the correct configuration and allow a reaction to take place. So, to sum up, if a future chemist wants a date for the dance, he must collide with another person and knock the books out of their hands. And if a chemist wants to make a chemical reaction occur, the particles must collide in the correct orientation with an appropriate amount of energy. And both of these processes can be accelerated using the 5 methods I've described. Então aí, pessoal, basicamente o catalisador é o nosso Tinder aí nas reações químicas. Ele vai fazer o match, né, na prática diminuindo a energia de ativação e acelerando então a formação dos matches. E eu tenho só um comentário, uma crítica ao vídeo, na verdade. Quando ele fala da diminuição do volume, isso é válido para reações em estado gasoso. Não no estado, não faz sentido nenhum no estado sólido e nem no líquido. Né? Os líquidos geralmente são incompressíveis, então não tem essa de diminuir o volume. Né? O gás sim, porque o gás ele ocupa todo o volume do recipiente que ele está contido. Então se você diminui o volume, você de fato diminui o espaço ali entre as moléculas. Então, são 5, né? Vamos ver se a gente lembra os 5. Diminuição de volume, isso para o caso de reações em estado gasoso. Aumento da temperatura. Uso de catalisadores. Os outros 2, vocês me ajudam a lembrar? Boa, superfície de contato. E aumenta a concentração. É isso. Perfeito. Então é isso, pessoal. Dúvidas até aqui? Assim a gente encerra a cinética. Vou mandar os exercícios para vocês aí. E a gente se vê semana que vem para discutir um pouquinho os exercícios e começar equilíbrio. Semana que vem, gente... Deixa eu parar a aula por aqui.